Eu sempre gostei de animações, uma coisa que eu sempre quis fazer na minha vida era produzir essas animações. Então, como um bom entusiasta dessa área, eu sempre fui atrás de aprender a mexer no After Effects, aprender a editar vídeos, efeitos de som, fazer transições, esse tipo de coisa. E mesmo aprendendo todas essas partes técnicas, sempre me faltou uma coisa nesse processo: a ilustração. Bom, eu tentei, mas digamos que eu não sou muito bom nessa área. E tudo que eu sempre fiz então de animações, esse tipo de coisa, eu usava o falecido Freepik, que Deus o tenha. E foi assim até mais ou menos 4 anos atrás, quando surgiu o que a gente já está cansado de ouvir falar, que é a IA generativa de imagens. E antes que venham me dizer que mas não é arte, eu concordo plenamente. A IA ela ainda por si só não é uma artista, né? Então ela não substitui um ilustrador. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: antes eu não podia fazer porque eu não sabia ilustrar. E agora a única coisa que estava me impedindo de animar, que era a ilustração, eu posso conseguir. E nesses últimos anos, então, eu venho criando imagens e tentando animar elas, e além de animar no After, criar vídeos animados prontos com essas imagens. E eu decidi criar um vídeo inteiramente feito de IA para saber quanto mais ou menos ele custaria e já colocar à prova a metodologia que eu venho criando nesses anos, chamada Tiny Frame, que é desde o comecinho lá do roteiro até o final, como que a gente faz um vídeo com IA, que é uma metodologia com 5 etapas que eu quero compartilhar com vocês agora. A primeira letra que nós temos de frame é F, e é F de fundamentar. Então nós temos 3 elementos principais aqui, que é roteiro, estilo e personagens. Como eu estava utilizando apenas essa metodologia para teste, eu criei um roteiro extremamente simples, eu gerei ele na IA. Não me julgue, não é algo que eu aconselho você a fazer se você está fazendo algo realmente para o mercado, ou principalmente se for artisticamente falando, faça na mão mesmo. Mas como eu estava fazendo para testar, então eu gerei algo simples, mas eu pensei, eu quero algo simples que tenha pelo menos uns 2 cenários e alguma magia envolvida para a gente ver o quanto que a gente consegue alcançar com a IA. Gerando o roteiro ali que ele vai falar quantos cenários tem, se vai ter fala, se não vai ter, também algo muito importante é você já definir quantas telas você vai ter por cena. Então, por exemplo, o nosso vai começar ali com um personagem andando no ambiente escuro. Ali eu já defini, eu quero ter uma tela que vai ser ele pisando no chão, outra tela que vai ser mais aberta, um plano geral, dele andando de um lado para o outro, outra tela sendo um over the shoulder, um plano ali de trás dele com a porta lá no fundo, esse tipo de coisa. Essas telas são muito importantes para você saber quantas gerações de imagens você vai ter que fazer. Depois de definir o roteiro e as telas, eu fui para a parte de definir um estilo. Então eu segui no estilo uma pegada um pouco arcane, e nessa parte é bem importante você conseguir fazer o seguinte: você ter uma descrição do estilo que seja neutra de qualquer coisa, como característica do personagem, elemento que ele vai ter em cena, mas algo que represente realmente os traços que vão existir, ou se vai ser realista ou não, por exemplo, né? Algo assim. Você precisa de uma descrição bem detalhada para que funcione de uma forma neutra nas várias telas que você vai gerar. Então pode ser que em uma tela tenha o personagem e outra não. Em uma tela tenha uma porta, um elemento, outra não. E nisso você precisa que essa descrição de estilo não fique falando da porta e nem do personagem, mas descreva como que ele é na tela. Então, é um estilo pincelado, ou um estilo óleo sobre tela, esse tipo de coisa assim. E o chat com certeza ele pode te ajudar a descrever esse estilo da melhor forma. Coloca no chat lá algumas referências em imagens e peça para ele fazer essa descrição neutra. Isso vai te ajudar muito. Depois de definir o estilo, eu fui para a parte de criação do personagem. Eu fui para algum personagem meio misterioso, assim, daí eu coloquei algumas características nele, né? Ele é alto, ele é magro, tem uma capa, esse tipo de coisa. E aí é importante que quando você vai gerar o personagem, o que você faz? Você copia aquela descrição de estilo que você tinha e joga junto com a descrição do personagem que você está pensando. Isso vai fazer com que o personagem já seja gerado em cima do estilo que você definiu para todo o resto das suas ilustrações, dos seus desenhos, gerações de imagem e por aí vai. Aí depois de definir o personagem, como que ele seria e gerar algumas variações ali, até alguma que eu achei interessante, eu fiz um model sheet dele. Se você não sabe o que é model sheet, eu publiquei um vídeo esses tempos falando sobre isso. Acesse lá que isso eu tenho certeza que vai te ajudar na consistência de qualquer personagem ou elemento que você quer ter nos seus vídeos. Eu vou deixar o link para esse vídeo na descrição. Com a parte de fundamentar pronta, agora a gente vai para a segunda letra, que é o R, que é de refinar. E aqui a gente entra em um ponto muito importante.
o storyboard. Quando eu cheguei nessa etapa, eu confirmei algo que eu já suspeitava. O storyboard é o coração da geração de vídeos por IA. Se você quer economizar créditos, você tem que prestar atenção nisso. Se você não conhece storyboard, nada mais é do que quadros da história, ou seja, isso é usado muito em estúdios de animação e até mesmo no cinema, para você criar como que será cada take antes de você ir gravar. Então você já imagina como que eles serão. Assim você economiza muito tempo no set de produção, esse tipo de coisa. Você já chega lá sabendo o que você vai fazer. E na geração de vídeos de IA isso muda um pouquinho. Diferente do cinema e da animação, o storyboard não é só uma referência ao rascunho. Ele é o ponto de partida do seu vídeo. Se você tiver um storyboard ruim, a chance do seu vídeo ficar ruim é muito alta. E agora você pode ver um pouco das imagens que eu fiz do storyboard baseado no roteiro. E aqui é muito importante que você tenha uma visão um pouco mais de diretor. Porque se você não pensar como um diretor, por exemplo, esse personagem ele vai fazer um caminho daqui até aqui. Se você gerar alguma imagem sem espaço para ele fazer esse caminho, a IA também não vai entender isso e a possibilidade dela gerar uma bizarrice esquisita pra caramba é bem alta. Então aqui você tem que realmente se imaginar na cena, imaginar o movimento, não só dar instruções genéricas ou criar o storyboard por criar. Você realmente tem que visualizar antes de enviar para IA animar aquele storyboard. Nossa, seria muito bom se eu fizesse um vídeo também de direção de IA, né? Na verdade eu já fiz, também está na descrição. Enfim, sobre esse assunto eu passei bastante tempo gerando storyboard e eu acho que eu deveria ter passado mais tempo ainda, porque no final, quando eu fui gerar algumas imagens, eu gastei alguns créditos a mais, porque a imagem que eu fiz no storyboard não estava boa. Ou ela estava meio pixelada, por causa da referência que eu coloquei, ou realmente aquela questão não tinha espaço do personagem andar na tela, ou às vezes a imagem inicial e a final elas não estavam conversando tão bem entre si, e eu tive que gerar novamente, então tive que voltar nessa etapa. Considere concluída essa etapa realmente quando todas as telas estiverem muito bem feitas. Só depois de terminar o storyboard aí a gente vai para a terceira letra A, animar. Aqui a gente entra na parte de geração de vídeos mesmo. Então com o storyboard em mãos, o que você vai fazer? Para cada tela você vai precisar de um prompt, do que a geração de vídeo vai precisar animar naquela tela ali. Para isso você pega a tela, joga no chat e passa as instruções para ele. Eu quero que aconteça esse movimento, eu quero que tenha essa câmera, essa lente, eu quero que você siga essa identidade visual, por exemplo, e agrega tudo isso com o que? A descrição do estilo da primeira parte, que é fundamental, que eu comentei lá atrás. E aqui também você coloca à prova as imagens que você produziu no storyboard. As imagens que estão muito bem produzidas, você quase não vai ter trabalho. A IA vai entender de cara. Fica quase que instintivo para ela saber o que tem que ser feito naquela cena. Enquanto as imagens que às vezes não estão tão bem produzidas, é mais difícil você conseguir o resultado que você queria. E por conta disso, as piores imagens você vai precisar de um bom prompt para guiar a IA, a não ser que seja, sim, um movimento mais complexo, algo mais bem desenvolvido, não tão óbvio. Aí sim é claro que mesmo uma boa imagem vai precisar de um prompt bem estruturadinho. E uma coisa que eu percebi é que também não perca muito tempo em imagens que não estão dando certo. Se a imagem não está indo para frente, você tentou gerar ela lá 3 vezes já e tá terrível, não está nem próximo do que você imaginou, considere voltar para a parte de refinar nessa tela. E aí você gera outra imagem ou pede alteração nela e manda para o Photoshop, faz uma alteração dentro do Photoshop para deixar algo ainda mais intuitivo e aí você tenta de novo gerar o vídeo. Isso também eu percebi que acabou me economizando muito tempo, muitos créditos também. E se você realmente quer economizar créditos, às vezes imagens com movimentação muito complexa, esse tipo de coisa, tende a comer muito mais crédito, porque você vai ter que gerar, até você conseguir o movimento que você estava imaginando. Então assim, depende muito do que você quer. Se você tem dinheiro e quer torrar crédito, aí você pode fazer as movimentações mais loucas possíveis. Agora, se você quer economizar crédito, às vezes vale você pensar em ângulos de câmeras diferentes, por exemplo. Agora nós vamos para a quarta letra, depois de gerar todos os vídeos, que é a parte de montagem. Então aqui você tem que ter muito feeling para saber o corte de cada cena. Com todos os takes completos, você joga eles no editor que você vai usar. E eu nem preciso falar, né? Você não vai usar todos os takes completos. Você vai cortar o highlight daquele take ali, só a melhor parte mesmo. Às vezes vai ser 1 segundo, 2 segundos, mas se você souber encaixar ele na narrativa, vai ficar perfeito, porque ninguém vai ver os erros e as bizarrices que a IA gerou antes
ou depois do que aparece no vídeo final. Isso é muito comum acontecer no cinema. O cinema também ele corta as melhores partes do take, e isso também deve acontecer aqui. Por exemplo, eu estou mostrando aqui na tela agora isso acontecendo na minha edição do vídeo final. Tem um momento em que o personagem ele vai pisar no chão em um ângulo fechado e eu vou cortar para um ângulo aberto, ou ao contrário. Agora eu não me lembro. E o que acontece? Tem que ter uma continuidade entre um take e outro. Então quando eu vou mostrar ele pisando no chão com a perna direita, eu tenho que cortar para um plano aberto, ele terminando de pisar com a perna direita também. Não pode ser ele pisando com a perna direita no ângulo fechado e terminando de pisar com a perna esquerda. Isso causa uma grande estranheza. E causa uma estranheza, às vezes, até no subconsciente. A pessoa nem entende o que está estranho, mas fica estranho quando ela assiste. Preste atenção nesses detalhes de continuidade, porque isso vai ajudar a passar a imagem de que o seu vídeo não é de IA, por exemplo, né? A grande parte de erro das pessoas que fazem vídeo de IA, às vezes é na edição, não é nem na geração do vídeo. É que ela não sabe editar, não tem esse feeling de montagem. E é normal nessa parte de montagem você voltar para a etapa 2 de refinar, porque você vai ver às vezes que um take que você imaginou, você tinha pensado, nossa, vai ficar maravilhoso isso aqui, não encaixa em seguida do outro. E aí você vai ter que gerar ou um take a mais ali para você colocar no meio para conseguir dar essa continuidade entre os takes, ou às vezes você vai ter que mudar um take que você imaginou que ficaria legal, às vezes na montagem não fica legal. Você vai ter que mudar ele, gerar de novo e trazer para a montagem. E com isso a gente vai para a quinta letra, que é a parte de edição de vídeos e efeitos sonoros. E aqui eu devo dizer que depois da montagem, depois de você encaixar todos os takes, não adianta nada você ter a montagem perfeita, mas um áudio ruim. A maior parte dos videomakers pecam em uma coisa: um vídeo bom com áudio ruim é apenas um vídeo comum. Um vídeo comum com áudio muito bom é um vídeo extraordinário. Foque em algo que a IA ainda não consegue fazer bem feito, que é a sonorização. Passos, ambientação, efeitos sonoros de tudo que tem ao redor, porta abrindo, magia, pássaros, árvores. Foque em fazer isso muito bem feito, deixar a pessoa bem ambientada no cenário que você criou. Isso aí ainda não consegue fazer. E também foca em trazer uma trilha sonora que combine com tudo isso, que traga o sentimento que você quer passar, que combine com o personagem, com a cena. E não uma trilha genérica que qualquer um pode usar, que está em alta no Instagram. E aqui também, para quem gosta bastante de cor, essa é a hora. A IA ela ainda não tem tantas informações no vídeo dela, né, de cores, para que a gente consiga alterar e mexer muito, mas com certeza a gente consegue mexer um pouquinho para deixar parecida as cenas ali e não viajar muito entre uma e outra. Aí depois ajustar cor, som e às vezes mais até alguns efeitos visuais se você quiser adicionar. Não precisa fazer tudo na IA, né? Se você quer colocar partículas, às vezes em algum momento você pode colocar fogo, esse tipo de coisa. Quanto mais você adicionar na edição, vai ficar melhor ainda o seu vídeo e mais autêntico ainda o seu vídeo. Depois de tudo isso você exporta e vê como fica. Mas antes de mostrar o resultado final do meu vídeo, eu queria falar para vocês quanto que ele custou. Eu usei o Magnific AI, o antigo FreePic, para gerar esse vídeo e eu gastei cerca ali de 7.000 créditos, que daria no plano inicial de R$80 mensais, R$35. Eu diria que é muito difícil você conseguir gastar menos do que isso com as ferramentas que eu utilizei. Isso que eu utilizei o Nano Banana gratuito do Flow para gerar as imagens. Então eu gastei só realmente na geração dos vídeos. Mas assim, comparando com como seria da maneira tradicional fazer um vídeo desse, com roteirista, ilustrador, animador, videomaker, depois editando, acredito que R$35 saiu bem em conta, tirando o valor hora de quem for fazer. Agora eu vou passar o vídeo para você conferir como é que ficou. E aí, o que achou do resultado? Bom, eu achei que ficou um resultado bem legal, ainda mais que eu usei muitas opções ali na geração de vídeo que não eram as melhores, foram opções ainda mais baratas que eu utilizei ali,
e eu consegui um resultado que para mim ficou bem interessante. Se você curtiu, se inscreve no canal, já deixa aí um comentário também de como que está sendo a sua experiência gerando vídeos com IA, se isso te ajudou, o que você acha que ainda poderia acrescentar ainda mais nesse conteúdo. Na descrição aí eu deixei vários links também de outros conteúdos que eu já fiz para você conferir gratuitos. E acesse também o site da Tiny Academy, lá eu também tenho vários e-books que você pode baixar e aprender ainda mais sobre a geração de vídeos e imagens com IA. Até a próxima, tchau, tchau!